O mundo não vai acabar, parte 2, 3, 4, sei lá quantos que a gente já fez, e o mundo não vai acabar e vai continuar não acabando, tá bom? Mas talvez acabe. Olha só, se você gosta desses assuntos assim, meio diferentes e de alguma abordagem diferente, que você só vai ver aqui, curta esse vídeo, comente aqui embaixo também e compartilhe com outras pessoas para que a gente possa ouvir e falar e comunicar com mais pessoas, ok? E vamos falar sim de guerra hoje. Guerra Israel, Estados Unidos e Irã, o que está acontecendo ali no Oriente Médio. E é interessante e importante nós analisarmos tudo isso. Vamos lá. Em um vídeo anterior, eu falei que o mundo não vai acabar e continuo acreditando nisso, de fato e de verdade. E eu digo isso, lógico, em contraponto com tantas pessoas que utilizam esse cenário de guerra para colocar um fim dos tempos que vai acontecer amanhã, uma guerra do Armagedon, talvez Jesus vai voltar e tudo vai acabar, vamos correr para as montanhas e coisas do tipo, e ficam vivendo de colocar terrorismo na cabeça das pessoas. Então aqui eu já deixo de forma muito clara e transparente uma mensagem para você. Esqueça isso. Por favor, para o seu bem, para o bem da sua boa saúde emocional. Fique em paz. Por quê? Porque existe um dia que o mundo vai acabar para mim e vai acabar para você. E de verdade existem alguns sinalizadores, e eu vou falar sobre um muito importante hoje, que eu gostaria que você colocasse na sua memória de uma forma muito latente, para que você entenda e não esqueça que pode ser que acabe. Estou dizendo que não vai acabar, mas pode ser que acabe. Qual é esse sinalizador? E vamos ser bem rápidos para que nós possamos ter tempo aqui para analisar esse cenário. Eu entendo, ao contrário de algumas lideranças cristãs, evangélicas principalmente, que Israel é sim um sinalizador profético sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E aqui existem algumas terminologias que nós já precisamos interpretar e trazer aqui à luz do conhecimento. Israel. Alguém pode dizer que não, esse Israel que está aí não é o Israel bíblico, não é... Ok, fica tranquilo, fique em paz. Todos nós sabemos que o Estado de Israel foi fundado em 1948, sem novidade, vamos ganhar tempo aqui. Entretanto, algumas profecias são específicas sobre o ambiente geográfico que está em Israel. E isso é inescapável, porque eu entendo que algumas questões não são figurativas no relato bíblico. Aqui estamos falando dentro de uma cosmovisão bíblica, ok? Então existem algumas questões que acontecerão fatalmente no ambiente geográfico onde hoje está Israel, e não há como fugir disso. Isso posto, Israel continua sendo para mim um sinalizador profético. O que significa isso? O que é profecia? Profecia, em primeiro lugar, é ouvir o que Deus já falou sobre algum assunto. Então profecia, e talvez um dia a gente fale especificamente sobre profecia. Você gostaria de ouvir sobre isso? Comente aqui se isso faz sentido para você. Se você gostaria de que um dia nós falássemos sobre a questão profética. A profecia tem um caráter preditivo, sim, mas ela tem um caráter muito importante, que é primeiro ouvir o que Deus já falou sobre alguma coisa. Então Deus já falou sobre o fim dos tempos e sobre tempos do fim. Então nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz, para o relato que já está revelado para nós, e isso já está posto. Então nós precisamos primeiro ouvir o que Deus já falou sobre este assunto. Isso é o resumo do ambiente profético. Último ponto, sobre o que Deus já falou sobre os últimos tempos. Então eu entendo que existem tempos de fim de eras, tempos de fim de modelos de organização de poder global, tempos de fim de políticas, tempos de fim de impérios, tempos de fim de governos, tempos de fins tecnológicos e por aí vai. Mas existe um tempo do fim. Esse tempo do fim é o que de fato nós entendemos como aquilo que é objeto de estudo da escatologia, ou seja, o caminho que toda a história humana está trilhando e continuará trilhando até o tempo do fim de todas as coisas, até o fim dos tempos. Esse é o limite e o horizonte final que toda a história irá nos levar. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo em um tempo de alguns fins, em fins de algumas coisas. Algumas formas de organização de poder provavelmente estão caminhando para o fim. Essa organização de poder que hoje nós vemos provavelmente sofrerá algumas cisões, algumas mudanças radicais.
E eu, mais uma vez, quero deixar aqui um ponto de atenção que eu quero que você tenha muito claro na sua memória. Qual é esse ponto de atenção? Na semana passada, nós vimos alguns ataques do Irã contra o território israelense. E nesses ataques existe um sinalizador que, para mim, será um grande ponteiro, um grande sinal sobre aquilo que pode, de fato, mudar a narrativa da história humana. O que é isso? Qual é esse sinal? Se houver algum ataque dentro do ambiente da cidade velha de Jerusalém, que de alguma forma seja fatal, seja catastrófico para o ambiente onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que na maioria das fotos e ilustrações de Jerusalém, da cidade velha, está retratada ali. As fotos de Jerusalém são muito apontadas para essa mesquita, onde está o Domo da Rocha. Se houver um ataque catastrófico sobre esse lugar, acenda seus sinalizadores, acenda suas lanternas, acenda seus sinais de alerta, porque isso sim pode apontar para um momento de grande mudança. Por quê? Naquele ambiente, naquele lugar especificamente, havia o templo que em primeiro lugar foi de Salomão. Esse templo foi destruído por Senaqueribe e depois foi construído um segundo templo. Esse segundo templo ele foi destruído por volta do ano 70, alguns fazem a conta de 70 até 90 depois de Cristo. E o segundo templo foi destruído, é o templo que existia na época de Jesus. Esse templo foi destruído, o povo israelense, o povo judeu à época, sofreu a diáspora, ou seja, foram espalhados por todo o mundo, e depois houve a volta, a aliar, os judeus voltando para o território israelense. E a profecia está posta: naquele lugar será construído o terceiro templo. E uma curiosidade muito interessante, a profecia e a tradição judaica fala sobre o nascimento da novilha vermelha, ou seja, era uma novilha que apontaria para o tempo que o templo já deveria estar sendo construído ou estaria na iminência de ser construído, e essa novilha vermelha apontaria para a volta do sacrifício a ser realizado no templo. E aqui eu quero te dizer, a novilha vermelha já nasceu. Então, existem alguns sinalizadores que já nos apontam para uma finitude dos templos e para alguns cumprimentos proféticos que apontam para a reconstrução ou para a construção do terceiro templo. O terceiro templo terá que ser construído naquele monte, naquele ambiente exato. Mas hoje existe uma mesquita. Como conciliar uma coisa com a outra? Pois bem, se houver um ataque, e esse ataque partir de um país árabe sobre a mesquita, Israel terá a oportunidade então de tomar aquele espaço que hoje é algo impensável. Se Israel entrar naquele espaço hoje, provavelmente teríamos a Terceira Guerra Mundial, mas se o Monte do Templo for atacado por um país islâmico, no caso, quem é o grande candidato hoje? O Irã. E o Irã fez alguns ataques na semana passada, e essas bombas caíram dentro da cidade velha, muito próximos a essa mesquita. Se houver um ataque que de alguma forma seja atingida a mesquita de uma forma catastrófica, Israel terá um motivo e um momento para retomar o monte do templo, e aí sim, provavelmente, caminhar para a reconstrução ou para a construção do terceiro templo. Existe uma profecia que o templo será construído em 3 dias. E aqui também uma outra informação para você: lá em Israel existe o Ministério do Templo, ou seja, uma organização governamental que faz todos os preparativos para a construção do terceiro templo. E conta-se, que o terceiro templo já está todo pronto, porém desmontado. Ou seja, todos os utensílios, o menorá, pega o menorá para mim ali, para a gente dar como exemplo. Olha só, esse lógico é uma réplica, né? Mas existe o menorá batido em ouro, feito totalmente em ouro batido, ouro maciço. Estima-se que ele está orçado em mais ou menos 3 milhões de dólares, apenas uma peça, ok? Já está pronto.
os outros utensílios necessários para o sacrifício no templo já estão todos prontos. Ou seja, toda a estrutura do templo está desmontada, só aguardando o momento em que o espaço será liberado e o templo será reconstruído. E a profecia será cumprida, e esse templo será colocado de pé, e serão retomados os sacrifícios. Quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, aí sim, nós estamos já no cumprimento da palavra profética do livro de Apocalipse. Bom, isso pode acontecer com um intervalo de tempo enorme. Imagina o seguinte, vamos traçar essa realidade. Há um ataque, a mesquita que está ali é destruída, o templo não será construído de uma hora para outra. Eu disse 3 dias, mas 3 dias a partir do momento que ele começar a ser construído. Se a mesquita for destruída, nós teremos um tempo de dura guerra. Teremos um tempo em que as guerras irão aumentar de uma forma muito grande. Provavelmente haverá um hiato de tempo bem largo até que Israel de fato tenha a posse daquele espaço e então, em 3 dias, construa o templo. De qualquer forma, se acontecer isso, nós devemos estar atentos, porque o fim dos tempos provavelmente estará muito próximo. Entretanto, continuo com a minha opinião que esse tempo ainda não está próximo, que ainda algumas coisas precisam acontecer, mas esse sinalizador precisa ficar na sua mente, precisa ficar no seu horizonte, porque se ele acontecer, será um grande sinalizador para o tempo do fim dos tempos. Que Deus te abençoe, que se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se você achou interessante essa abordagem, não tão catastrófica, mas dando um horizonte de algo que pode acontecer, comente aqui, curta esse vídeo e eu te espero por aqui em novos vídeos e fique com Deus, que essa palavra não te traga medo, mas te traga esperança de que há um futuro que para aqueles que crerem em Jesus Cristo será um futuro glorioso. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.